Bom dia! Como é que vocês estão hoje? Quinta-feira, aulinha de português. Estão tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam bem, tá? Então, nós vamos conferir nossas atividades, que não são poucas, né? São 4 páginas. Iniciando aí pela página 157. Gostaria que vocês pegassem o materialzinho, o livro, para que a gente começasse a fazer essas correçõezinhas, tá bom? Lembrando sempre que devemos fazer o quê? A higienização das mãozinhas, né? Lavar muito bem com água e sabão, para depois a gente pegar no nosso material. Então, todo mundo pega o material necessário, que agora é o quê? O lápis e a borracha, tá certo? E o livro. Então, aí na primeira questão, pede exatamente o seguinte: a versão oficial do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é apresentada em forma de história, em quadrinhos, ok? Para quem você imagina que ele foi escrito dessa forma? Então, temos duas perguntas. Por quê? Bom, ele foi escrito para quem? Para crianças, para que vocês possam entender, tá? Por quê? Para torná-lo mais divertido e atraente para elas, né? Ou seja, para mais atraente para que vocês leiam com mais vontade, com mais entusiasmo, tá certo? Segunda questão. No primeiro quadrinho, Franjinha apresenta o ECA aos amigos. Eles já conheciam esse estatuto? Como podemos deduzir isso? Olha, já é a segunda pergunta, né? Explica oralmente para os colegas. Bom, então a primeira, eles já conheciam esse estatuto? Não. Aí, como podemos deduzir isso? Bom, eles não pareciam conhecer o ECA, o que permite deduzir isso é a expressão de espanto de todos eles. Ou seja, olha só a carinha deles, né? Sem saber o que é. O que é isso? Né? Bom, terceira questão. A expressão de franjinha, nesse primeiro quadrinho, mostra. O que é que ela nos mostra? Observe bem a foto novamente. Estão observando direitinho? Bom, então, mostra o quê? Que eles também não sabem o que é o ECA. Claro, né? Então, que ele está curioso para conhecer o ECA? Não, né? E a última opção, que é a verdadeira, certo? Bom, quarta questão. De acordo com Franjinha, para que serve o ECA? Bom, para defender os direitos da criança e do adolescente. Quinta questão. Acompanhe direitinho. Bom, na quinta tem assim: dos direitos da criança que aparece no trecho apresentado da história em quadrinho, indique qual você acha mais importante e justifique sua escolha. Converse sobre isso com os colegas e o professor. Bom, então aí nós temos o quê? É uma resposta pessoal. Bom, então aí neste caso, mesmo sabendo, né, que cada opinião sendo diferente, o que é importante é que todos os direitos, né, da criança e do adolescente sejam garantidos, tá bom? Então, aí na sexta questão. Bom, diz exatamente o seguinte: sobre a saúde da criança, que podemos, né, que direitos o Estatuto garante? Bom, em relação à saúde, garante o direito à prioridade no atendimento médico, o direito ao atendimento saúde odontológica e o direito à vacinação
gratuita. Bom, só lembrando que odontológica quer dizer o quê? Que trata, no caso, os dentinhos, tá bom? A sétima. A sétima, ela está em 3 alternativas, A, B e C, tá? Então, aí, letra A. Ao falar das religiões, Cascão fez uma brincadeira. Observe também as imagenzinhas ao lado, qual é a expressão facial de cada uma, tá? Então, letra A. Que brincadeira ele fez? Bom, quando todos dizem qual é a religião, ele se declara corintiano. Olha só. Por que será que ele fez isso, crianças? Vocês imaginam? Vocês sabem o que é corintiano? Bom, Corinthians é um time de futebol da cidade de São Paulo, conhecido por sua torcida fiel. Então, aqueles que torcem pelo Corinthians é chamado de corintiano. Bom, a letra B da sétima questão está na página 158. Diz exatamente o seguinte: qual é a reação de Franjinha com essa brincadeira? Ou seja, quando ele disse que era corintiano. Aí, como é possível perceber isso? Bom, o que foi que Franjinha fez? Bom, parece não gostar da brincadeira. Bom, como a gente percebe? Bom, ele fica zangado e diz que o Corinthians não é uma religião, mas sim um time de futebol. Bom, letra C. Qual é a reação de Mônica? O que mostra isso? Bom, então vamos entender qual foi a reação dela, né? Bom, Mônica acha a situação engraçada e o que pode ser demonstrado pelo fato de que ela está rindo no quadrinho. Então, aquela imagem lá que eu pedi para que vocês dessem uma olhada com mais atenção, observando que cada personagem, né, expressão facial de cada um deles, né, o que representa, se estão tristes, se estão felizes, o que eles estão fazendo, tá bom? Bom, então aí histórias em quadrinhos, né, é o que? O texto verbal e temos um texto visual que se une para formar o sentido. Não foi isso? Para a gente responder a sétima questão, tivemos que olhar esses 2 tipos de texto. A oitava, diz o seguinte: nessa história em quadrinho, o HQ quer dizer história em quadrinho. Há textos dentro de balões e textos fora de balões. Sobre isso, ligue as colunas. Então, tem aí, textos em balões. Indicam a fala das personagens, tá certo? Textos fora dos balões. Indicam a fala do narrador, tá bom? Entendido? Uma história em quadrinho, ela é escrita dessa forma, né? Mostrando como é que o personagem se comunica um com o outro. E a comunicação, ela vem dentro de balões. A fala de cada um dos personagens vem em balões, tá certo? Bom, então vamos lá para a 9ª questão, que diz o seguinte: nos 2 últimos quadrinhos desse trecho, professor e aluno falam da mesma coisa, mas com palavras diferentes. De que eles falam? Por que isso acontece? Então, temos aí mais 2 perguntas, né? Bora só lá, o que eles estão falando só. E os adultos deverão sempre respeitar os valores culturais de cada criança. Bom, isso aí é uma fala do narrador. Aí, o que os 2 personagens falam? Um fala Lua e o outro fala Jaci. Então, de que eles falam? Bom, eles falam do satélite natural da Terra, né? Que os não indígenas chamam de Lua e alguns indígenas chamam de Jaci. Isso acontece, né? Aí por que isso acontece? Porque cada um deles tem a sua cultura, então cada um deu nome para uma mesma imagem, né? O mesmo objeto. Agora, vamos corrigir a atividade que está na página 159.
Bom, então aí nós temos um texto, né, na primeira questão, que pede o seguinte: leia uma mini biografia de Maurício de Souza, autor da história em quadrinho que você leu. Bom, essa história já foi lida, né, por vocês. Então, nós vamos para o que se pede. Diz o seguinte: converse com seus colegas e o professor no trecho que você leu. Há palavras pintadas de azul. Todas elas começam com letras maiúsculas. Por quê? Vocês já observaram? Bom, porque elas indicam parágrafos ou frases, ou porque estão depois de um ponto final. É exatamente isso, né? Bom, as palavras que estão azul lá no texto são palavras que têm uma regrinha. Ou estão no início do parágrafo, ou estão no início da frase, depois de um ponto final. Certo? Ok? Para chamar a atenção de vocês em relação a isso. Que foi o que nós falamos na aula passada, né? O uso da letra maiúscula. Quem lembra disso? Bom, aí então nós temos uma outra parte, né? Que é o quê? A segunda questão, que pede: sublinhe no texto do quadro outras palavras que aparecem em letras maiúsculas. Então, vamos sublinhar, né? Nós temos aí, ó, Maurício de Souza, Isabel, Santa Isabel, São Paulo, Mogi das Cruzes, São Paulo novamente, Bidu, Mônica, Cebolinha, Piteca, Chico Bento, Penadinho, Revista da Mônica, Raposão, Astronauta, né? Horácio, Maurício de Souza novamente, Mônica Jovem, a personagem Mônica, no caso, Mônica, né? Novamente, certo? Ok? Teve algumas palavras que repetiram, mas a gente sublinha todas, tá bom? Bom, aí então, a terceira questão diz o seguinte: por que essas palavras estão escritas com letras iniciais maiúsculas? Bom, essa é muito fácil, que a gente falou muito na aula passada, né? Bom, porque são nomes de pessoas, personagens, revistas, cidades ou países. Então, só para a gente relembrar a regra, diz o seguinte: relembrando, nome de pessoas, cidades, personagens, lugares são iniciados por letra maiúscula e são chamados de nomes próprios. Sempre que começam uma nova frase ou parágrafo, também usamos letra maiúscula. Então, sempre que tiver dúvida em quando devemos usar a letra maiúscula, vem nesses lembretezinhos e dá uma olhada. E leiam, né, de preferência em voz alta, para que vocês não esqueçam, né? Não caia no esquecimento as regrinhas gramaticais, tá? É proibido esquecer regra gramatical, tem que lembrar, tá bom? Quarta questão, lá na página 160. A gente corrigindo aí a última página. Diz o seguinte: no quadro a seguir, encontre os nomes de pessoas, isto é, os nomes próprios que precisam ser reescritos e circulem. Bom, então vamos lá. Gabriela, nome próprio, circulem. Revista, não. Letícia, também é um nome próprio, circule. Cartunista, não. Luiz, próprio, circule. Desenhos, não. Laura, sim, circule. Cadernos, não. Lúcia, sim, circule, Lúcia. José, também, circule. Ilustrador, não. Paulo, sim, circule. Repórter, não. Pedro, circule. Cãozinho, não. Paloma, circule.
Marina, circule. E personagem, não. Tá certo? Então, nós vamos circular quem? Gabriela, Letícia, Luiz, Laura, Lúcia, José, Paulo, Pedro, Paloma e Marina. Certo? Por que nós circulamos? Porque eles são nomes próprios, são substantivos próprios, que a gente já estudou o que é substantivos próprios, né? Certo? O que são mesmo? São nome de pessoas, de lugares, né? Bom, quinta questão. Escreva com letra cursiva os nomes que você circulou, fazendo as mudanças necessárias. Bom, a mudança necessária é escrever todos esses nomes sublinhados, iniciando com letra maiúscula, tá certo? Bom, então vamos lá. Gabriela, Letícia, Luiz, Laura, Lúcia, José, Paulo, Pedro, Paloma e Marina, tá certo? Bom, sexta questão. Diz o seguinte: com seu professor e os colegas, leia as frases a seguir e marque aquelas em que a palavra destacada deve ser iniciada com letra maiúscula. Tá certo? Bom, então aí nós temos: a Rosa mora na casa da esquina. Aí, no caso, essa frase, por que ela foi marcada? Porque a palavra rosa, quando diz mora na casa da esquina, ela vai se tornar um substantivo próprio. Então, nesse caso, por ser um substantivo próprio, rosa deveria ser escrito com R maiúsculo, tá certo? Aí não está, mas deveria, tá? Então, confiram como fica a forma correta dessa frase. A segunda frase: na casa da esquina há uma rosa no jardim. A gente vai assiná-la? Não, porque a palavra rosa aí está sendo o quê? Uma flor, né? Não está sendo uma pessoa. Então, nesse caso, não precisa ser usado a letra maiúscula. No terceiro quadro: a filha de Branca adora estudar. Agora sim, a palavra branca aí no caso está sendo o nome de uma pessoa. Se está sendo o nome de uma pessoa, então Branca deveria ter sido escrito com letra maiúscula, inicial maiúscula, tá certo? Então, confiro a escrita correta e faço direitinho no caderno de vocês, tá? E a última aí, o último quadrinho: a blusa da menina é branca. E agora, esse branca? É necessário que seja escrito com letra maiúscula? Não é necessário. Por quê? Porque é apenas um objeto e não é um substantivo próprio, é um substantivo comum. Então, nesse caso, não se modifica, não é preciso mudar nada. Então, só muda a letra A e letra, aliás, o primeiro quadrinho e o terceiro, tá bom? A sétima: agora escreva em seu caderno as frases que você marcou utilizando a letra cursiva. Então, vamos conferir agora, né? Conferir como é que fica as duas frases que nós marcamos na letra cursiva, certo? Então, escrevam aí, confiram direitinho e façam corretamente. Tá bom, criançada? Bom, então vamos organizando aí o livro na página 161, que diz exatamente o seguinte, para ler, né? Então, tem assim o texto: é importante entender que o Estatuto da Criança e do Adolescente não trata só de direitos. Ele também apresenta proibições e deveres. Então, criança também tem dever. E sabe qual é um deles? Estudar. Não é só ter direito. Criança também tem que ter os seus deveres. Você imagina o que pode ser proibido às crianças? E o que pode ser seus deveres? Então, vamos conhecer um pouco mais sobre o ECA. Bom, então o que eu quero? Eu quero que vocês
treine essa leiturinha da página 161, 162, 163, finalizando na página 164, tá certo? E só depois nós vamos discutir e responder a página 165 e 166, tá? Então, essa é a tarefa de vocês. Ler e responder essa pequena interpretaçãozinha de texto. Tá combinado? Bom, é um pouco grande, é um pouco longo, mas dá para ser feito, tá certo? Vamos aproveitar o final de semana para fazer isso, tá bom? Bom, crianças, então a gente finaliza, né, a aulinha de hoje, né, com um grande abraço a todos, um beijo enorme no coração de cada um, que vocês possam estar sempre se esforçando, não esmoreçam, né, com essa rotina que talvez possa ser um pouco cansativa, mas tudo tem um lado bom. Então, vamos saber aproveitar